Foi causada pelas toneladas de combustível que levava para 9 horas de voo até Londres. Atingiu edifícios de uma faculdade de medicina. Eram residências para estudantes junto ao Hospital Civil de Ahmedabad. Os primeiros vídeos mostram os destroços, uma destruição quase completa nas imediações. No meio deste cenário, uma pessoa sobreviveu. Diz que saiu pelo próprio pé. A Sky News falou com a família e confirmou que o homem era um dos passageiros. Tem 44 anos, nacionalidade britânica e vive em Londres há 20. Estava a regressar depois de ter visitado familiares na Índia. Um ministro do governo indiano já esteve com ele num hospital. Tem feridas pelo corpo, na cara e nos olhos. As autoridades indianas confirmam para já quase 300 mortos. Mais de 50 estavam nos edifícios ou na rua. A bordo do Boeing 787 seguiam 242 pessoas, 12 tripulantes e 230 passageiros. 169 eram indianos, 53 britânicos, 1 canadiano e 7 portugueses. O governo já disse que terão dupla nacionalidade. O Reino Unido vai enviar equipas de investigadores de acidentes aéreos para ajudar nas diligências. As autoridades já disseram que as investigações podem demorar. We're in constant contact with the Indian authorities. We've dispatched our own team that's been acknowledged to work with them. I think it is important for all friends and family to contact the Foreign Office so we can roll out this as quickly as possible. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. We will do properly according to the protocol, and we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now. O avião atingiu os 190 metros de altitude e os 322 km por hora. Caiu a 2 km do aeroporto de onde tinha descolado. Seguia para o aeroporto de Gatwick, em Londres. Os familiares estão a ser chamados para a recolha de amostras de ADN para que os corpos possam começar a ser identificados. Em todo o mundo, reações de choque. Através das redes sociais, os líderes expressam mais rapidamente uma reação. O primeiro-ministro indiano diz que a tragédia é entristecedora e não tem palavras que descrevam o sentimento de coração partido. Em comunicado, o Papa diz-se profundamente triste com a tragédia. Leão XIV envia sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas. Os reis de Inglaterra estão chocados e rezam pelas famílias e amigos. O governo de Londres acompanha o chefe de Estado e as equipas de gestão de crise. I can confirm that the FCDO is working urgently with local authorities to support British nationals and their families and has stood up a crisis team in both Delhi and in London. Também o governo canadiano tem as entidades locais em contacto com as indianas. O primeiro-ministro Mark Carney está a receber atualizações regulares. Vamos recordar que a Índia tem um historial de acidentes de aviação. Um tinha acabado de descolar e o outro preparava-se para aterrar em Nova Delhi. A 12 de novembro de 1996, os dois aviões colidiram em pleno voo. Um erro do piloto que vinha do Cazaquistão terá sido a causa da colisão com o voo que partia em direção à Arábia Saudita. A altitude errada em que seguia terá provocado o acidente, o mais mortal da história da Índia e o terceiro com mais vítimas mortais do mundo. 349 pessoas perderam a vida. 3 anos antes, um voo da Indian Airlines, um Boeing 737, chocou contra um caminhão quando estava a descolar do aeroporto de Aurangabad. O erro de cálculo do piloto e a falha no controlo rodoviário na zona da pista explicam o acidente que fez 55 mortos. O mesmo número de vítimas mortais do acidente que 7 anos depois ocorreu junto ao aeroporto de Patna. Um outro Boeing 737 das linhas aéreas indianas despenhou-se. O piloto perdeu o controlo da aeronave que fazia a ligação Calcutá-Nova Delhi. O avião caiu sobre uma zona residencial.
Além dos 55 passageiros que seguiam a bordo, morreram mais 5 pessoas que estavam em terra. 6 feridos sobreviveram. Em 2010, sobreviveram 8. Das 166 pessoas que seguiam a bordo do Boeing 737, 158 morreram. O avião da Air India, proveniente do Dubai, despenhou-se na aterragem no sul da Índia. Acabou por mergulhar na floresta. Eram 6h30 da manhã no local, 2 da manhã em Portugal. Era um dia de chuva intensa, mas as autoridades aeroportuárias garantiram que a visibilidade era boa e que o piloto não enviou qualquer pedido de ajuda. Uma década depois, em 2020, a Índia assistiu a um novo acidente, a envolver também um voo que vinha do Dubai. Mais uma vez, um Boeing 737 da Air India. Não conseguiu parar, ultrapassou a pista de aterragem do aeroporto de Calicut e foi parar a um desfiladeiro e partiu-se em 2. 18 pessoas morreram, há 172 sobreviventes. A Índia está entre os 10 países do mundo com mais acidentes de aviação, cerca de 100. Uma lista que continua a ser liderada pelos Estados Unidos, com mais de 800. O Boeing 787 voou pela primeira vez há quase 16 anos. É considerado revolucionário por ser o primeiro a ser construído com materiais mais leves, ser mais eficiente no consumo de combustível. Com isso, conseguir um alcance maior. Até hoje nunca teve qualquer acidente grave. Há quem ainda veja este momento quando o 787 foi finalmente conhecido e posto a caminho dos céus como um marco na história da aviação. O Dreamliner, como foi batizado, foi anunciado 6 anos antes do primeiro voo. Foi desenhado para ser o que até então nenhum avião o era. Leve, mais eficiente, capaz de chegar mais longe, a fuselagem construída boa parte com recurso a fibra de carbono. Na altura, aviões de tamanho semelhante ainda eram fabricados com alumínio. Com janelas maiores e uma pressurização mais próxima da pressão ao nível do mar, permite que os passageiros cheguem ao fim da viagem menos cansados. Razões imensas para que fosse visto, quando lançado, como um único entre os demais. The 787, the Dreamliner, is a beautiful aircraft, and it is one of the most important aircraft when it comes to sustainable aviation, emissions reduction, managing the costs of aviation, which ultimately goes back to passengers and goes back to cargo. Na história do 787 ficará ainda assim a polémica com as baterias de lítio. A frota esteve suspensa após 2 incidentes separados de aquecimento. Em 2 aeronaves pertencentes a companhias japonesas, houve fumo e chamas. A Boeing foi obrigada a redesenhar todo o sistema. Na memória do 787 persiste também um caso grave de turbulência, como no voo entre Sydney, na Austrália, e Santiago do Chile. O ano passado, 50 pessoas ficaram feridas quando um avião deste modelo da companhia LATAM teve uma queda brusca de altitude, lembrando que o passageiro deve ter sempre o cinto de segurança, mesmo que o sinal não esteja ligado. À parte disto, nada mais. Este modelo é considerado um dos mais seguros. This is the first fatal accident involving a 787. The airplane's been in service for well over 10 years, probably longer than that. So, as tragic as this is, I don't believe you can draw the conclusion that some way that 787 is not a safe aircraft. It's demonstrated repeatedly that it is. Há cerca de 1.200 Boeing 787 ao serviço em todo o mundo, somando as 3 versões disponíveis do aparelho. O avião seguiria para Gatwick, em Londres, onde se encontra neste momento o correspondente da SIC. Emanuel, óbvia consternação, como há em todo o mundo, mas uma consternação mais natural no Reino Unido por causa das relações históricas com a Índia.
Sim, e prova disso, Rodrigo, foi desde logo o facto de desde logo o governo britânico ter oferecido toda a colaboração possível às autoridades indianas. Isso foi desde logo manifestado pela manhã pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e também pelo Primeiro-Ministro, que depois de reagir de manhã nas redes sociais, esta tarde falou já aos jornalistas britânicos e confirmou isso mesmo, essa colaboração estreita com as autoridades indianas por forma a apurar os factos, realçando também neste momento está ainda em curso uma investigação. O Primeiro-Ministro aqui está-me a dizer também que o Reino Unido vai enviar uma equipa de investigação para a Índia, além de confirmar a criação de um gabinete de crise aqui em Londres. Também aqui na capital britânica, esta tarde teve lugar já uma reunião de emergência do chamado Comitê Cobra, uma reunião que acontece precisamente em situações de emergência de forma a coordenar a resposta do governo britânico. Ora, essa reunião aconteceu esta tarde, foi liderada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é quem está a coordenar todo este esforço de colaboração entre os dois países. Aqui no aeroporto de Gatwick, propriamente dito, é um ambiente estranhamente normal, ou seja, apesar dessa tragédia com o avião que vinha aqui para este aeroporto, na verdade mantém-se a habitual chegada e partida dos passageiros. Alguns até nos abordam a perguntar porque é que está aqui este aparato mediático, não sabiam o que tinha acontecido e naturalmente depois ficam não só surpreendidos, mas também chocados. O que também está montado aqui neste aeroporto é uma sala de acolhimento para os familiares, não aqui neste terminal onde me encontro, o Terminal Norte, mas muito provavelmente no Terminal Sul, que é precisamente de onde opera a companhia Air India. Esta tarde, a parceira da SIC, a Sky News, teve a oportunidade de falar com um familiar do sobrevivente, esse homem de 44 anos, que vivia aqui no Reino Unido há vários anos e, como dizia, a Sky News teve a oportunidade de entrevistar o irmão. And then literally like 2 minutes later, he video called my dad. As he crashed, he said, "Our plane's crashed." It was that. I don't know where my brother is. I don't see any other passengers. I don't know how I'm alive, how I exited the plane. You can see the state of my mum there. Like, we're all just, I've got no words to describe it. It's a miracle he survived. Well, what other miracle for my other brother? Vou conversar agora aqui no estúdio um pouco com o Jaime Prieto. Antes de mais, agradecer-lhe a disponibilidade durante um dia inteiro, desde que aconteceu o acidente, de estar aqui na SIC e na SIC Notícias a procurarmos explicações possíveis para o que aconteceu. E começo por aí, entre o momento do acidente e agora, às 8 horas, não podemos adiantar muito mais oficialmente. Não. Muito boa noite também, mais uma vez. Não, eu acho que não podemos. Como há pouco eu referi, a comunidade aeronáutica está efervescente neste momento em tentativas de procuras de respostas pela pouca informação que temos, mas é aconselhado nestas fases não especularmos, não nos precipitarmos, não retirarmos ilações já sobre a segurança do 787, sim ou não, como foi dito ainda agora por aquele especialista norte-americano, porque é um avião que tem uma fiabilidade até agora enorme, não tinha qualquer fatalidade associada a nenhum acidente até à data, e portanto nós temos que primeiro apurar aquilo que verdadeiramente aconteceu. Relembrando aqui sempre que na aviação estes factos trágicos nunca são, digamos, culpa de um só elemento. Há vários elementos que normalmente formam uma cadeia que leva depois então ao erro final, neste caso fatal. E todos eles precisam de ser postos em perspectiva. Esta investigação é uma espécie de um pegar em peças do puzzle e ir juntando, desde as declarações que agora este único sobrevivente, infelizmente o único sobrevivente, irá poder dar até a avaliação toda que está disponível e que seguramente em breve será retirada das caixas negras. São normalmente conjugações catastróficas, como diz, mas neste caso particular há dois pormenores que a mim me parecem particularmente aterradores para qualquer pessoa no mundo, porque qualquer acidente de avião afeta qualquer pessoa no mundo, somos todos potenciais passageiros. Primeiro, é um avião moderníssimo, mais moderno do que isto é difícil, e as circunstâncias em que não é vítima de qualquer golpe de tempo ou do temporal. É um acidente, nesse aspecto, muito peculiar, muito estranho, não
Correto. Tudo, se nós formos observar, por exemplo, as condições meteorológicas reportadas, elas parecem relativamente normais, não têm nada de significativo. O vento estava mais ou menos no quadrante necessário, a temperatura era um pouco elevada, a pressão atmosférica estava relativamente baixa, mas tudo isto para um voo de 8 horas a ser efetuado por um Boeing 787, mesmo que praticamente cheio, para a sua capacidade máxima, é algo que ainda dá muita margem numa pista de 3.500 metros. Ora, depois da descolagem, nós percebemos que até à descolagem, pelas poucas imagens que temos, parecia estar tudo relativamente normal, depois começamos a perceber que algo se passou. Algo que limitou muito a comunicação dos pilotos com a torre, porque é muito sucinta, o que leva a crer que o piloto estava totalmente absorvido num procedimento, a tentar claramente salvar o destino trágico. Acho que ele só disse a palavra Mayday mais. Mayday. Normalmente, como eu já hoje expliquei, existe um corolário, um mantra que nós temos para as nossas emergências, que seguimos 3 passos. O primeiro passo é voar o avião, tornar o avião dentro da emergência que tem, tecnicamente, o mais controlável possível. Depois a seguir é navegar, e navegar é escolhermos o nosso destino, e às vezes podem ser situações, como no caso do Rio Hudson, de uma amaragem num rio. A escolha tem que ser feita e tem que ser decidida. E nesse caso a escolha foi do comandante. Neste Decidiu caso, não voltar ao aeroporto de Teterboro. Não tentar voltar. E o que depois veio a confirmar mais tarde que foi a escolha ideal, apesar de inicialmente questionado. Mas ainda no campo, quero ir a uma outra pergunta que é um bocadinho mais delicada, mas ainda no campo estritamente técnico, para isto acontecer o que aconteceu, pode ter havido aqui uma tentativa naquele desespero de segundos do piloto tentar aterrar o avião? O piloto, se tiver pouco ou nenhum controle sobre a aeronave, seja por que razão for agora aqui, falhas técnicas, qualquer erro operacional, o que possa ter sido, como eu disse, regra geral não é um só fator, há um encadear de fatores que estão por trás da situação, ele fica muito limitado. E ao ficar limitado a 190 metros do chão, a 400 pés de altura... ficado sem os 2 motores. As opiniões neste momento expandem-se tudo, desde ter ficado sem os 2 motores a um problema de configuração da asa a nível dos flaps, que são os geradores de sustentação que permitem o avião aproximar-se do chão a velocidades mais baixas, e lá está, criar uma sustentação adicional para o avião poder subir carregado nas descolagens. Tudo isto está envolto ainda numa especulação pura, não se sabe exatamente o que é que pode ter sido. Perda de potência dos motores naquela fase é muito crítico, tem que ser uma resposta instintiva. Se foi um problema com os flaps que rapidamente retirou sustentação à aeronave, é praticamente a mesma coisa. Portanto, é muito difícil nós apontarmos neste momento o que é que o piloto pode ter pensado. A única coisa que poderá ter conseguido foi imaginar a aterragem o mais bem conseguida possível naquilo que a trajetória à altura... Então, deixe-me chegar à zona mais delicada. Como é um acontecimento, um acidente com características, se não são inéditas, são muito raras, faço duas questões numa. Poderá ter havido, eu sei que o piloto teria mais de 8.000 horas, poderá ter havido alguma atrapalhação do piloto perante uma qualquer situação, e não podemos esquecer, infelizmente, que na história da aviação tivemos pilotos que despenharam o avião de propósito. Não, eu penso que essa segunda hipótese, apesar de haver uma memória relativamente recente de um caso desses, não se deve, não há margem para equacionar perante os dados que temos neste momento. Não me parece, e se isso assim fosse, seguramente não era aquela trajetória de voo, nem aquele tipo de voo que seria o escolhido. A hipótese da sabotagem também já se falou, também me parece um bocado fora de cena, porque dá a ideia que as sabotagens normalmente estão associadas a engenhos explosivos e coisas desse género, e não se vê nenhum dano estrutural significativo até ao embate do avião. Depois todas as outras, seja um erro operacional, seja uma falha técnica complexa, todas essas estão mesmo em aberto, porque nós temos uma máxima na aviação que é muito daquilo que vai acontecer nós ainda nem sequer imaginamos, e acredito que a aviação é onde as pessoas, milhões de pessoas por ano, perdem milhares de horas a imaginar cenários e a treinar cenários.
Quanto à atrapalhação que falou, é por essa mesma razão que a especificidade da carreira de um piloto é constantemente posta à prova, pelo menos 2 vezes por ano, com exames de simulador, onde nós repetimos vezes sem fim aquelas que são as emergências mais comuns, como uma perda de potência singular de um só motor, que neste momento é uma situação totalmente gerível pelos pilotos, até outras situações mais caricatas. Mas há sempre qualquer coisa que nós temos que esperar até ao final da investigação para podermos dizer o que é que daqui para a frente podemos fazer de melhor, porque passou de alguma maneira aqui na rede de segurança que nós temos. Sem dúvida, cria uma grande expectativa de saber os resultados da investigação, tanto para os potenciais passageiros como para a comunidade da aviação. Agradeço a sua presença. A comunidade no total. Gostaria só de terminar Sim. tentando transmitir às pessoas a segurança que existe na aviação. Certo. Voam por dia cerca de 12 milhões de passageiros. O avião é um instrumento da globalização, nós não vamos ficar sem ele. Temos que acreditar que todos estes processos estão feitos para daqui para a frente melhorarem e cada vez mais, como tem vindo a ocorrer nas últimas décadas, a segurança ser mais forte, mais dobrada e menos acidentes deste género se acontecerem. Volto a agradecer. Obrigado, Jaime Preto. Muito obrigado.